Olá para você que nos acompanha em todo o país. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. A partir de agora, as principais informações da região. Veja o que nós preparamos para você ficar bem informado. Escola de Garopaba mostra que sala de aula é sim local de inclusão. Alunos e professores trabalham além da acessibilidade. Universidade da região pesquisa o uso medicinal do canabidiol. Apesar dos estudos ainda não terem sido concluídos, dados obtidos são animadores. A Associação Catarinense de Rádio e Televisão promove 18ª edição de congresso. Evento debateu desafios e tendências para a comunicação. Em Santa Catarina, vice-presidente Hamilton Mourão fala sobre a relação entre os poderes, sobre o interesse internacional na Amazônia e sobre a segurança nas eleições. Dia do Desafio provoca pessoas a se exercitarem. A ação que incentiva a prática regular de atividades físicas ocorreu em todo o país. Santa Catarina realiza terceiro transplante de coração do ano. Doação foi feita por morador de Florianópolis para receptor no interior do estado. E ainda, pescadores da Gamboa têm motor de embarcação apreendido. Portaria inédita permite o uso do motor em pesca de arrasto apenas de Imbituba até Passo de Torres. Garopaba fica fora da área permitida. Nós vamos nos retirar da praia. Se nós não tiver o motor de volta, a nossa autorização para nós continuar fazendo o que nós vemos fazendo há anos e que nunca prejudicou ninguém, nenhuma comunidade de fora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. A escola é um espaço que auxilia a preparar as pessoas para conviver em sociedade. Os ensinamentos passados nesse ambiente podem ir além de ler e escrever. Este pode ser um lugar para aprender a não dar chances para o preconceito. Uma escola da rede pública de Garopaba tem trabalhado a inclusão já nas séries iniciais e os resultados têm sido animadores. O impacto é grande quando é dito para os pais que o filho conviverá com alguma dificuldade motora ou intelectual. Desde o início, passa pela cabeça dos responsáveis pela criança como será o desenvolvimento com as outras pessoas. Se o filho vai ter algum tipo de independência. A preparação começa cedo para os pais de crianças com deficiência. Um processo importante na evolução desses pequenos é a socialização. Por isso, a inserção nas escolas em que eles possam conviver com outras crianças é uma ferramenta poderosa. Mas, para isso acontecer, o ambiente deve estar em processo constante de evolução. Então, dentro das limitações de cada um, a gente busca fazer as adequações, buscar os materiais adequados, trabalhar de uma forma que dê oportunidade deles avançarem, de também adquirirem conhecimento, desenvolverem habilidades dentro das suas limitações. Juliana e Rafael têm 2 filhas. Ambas são especiais. Uma delas é a Júlia, de 7 anos, que atualmente está no 4º ano do ensino fundamental, dessa escola pública do bairro Grama, região sul de Garopaba. A mãe destaca que o ambiente escolar tem auxiliado no desenvolvimento da filha. A partir do momento que a Júlia começou a ter interação na escola, a inclusão, ela melhorou na parte motora, na parte social. Hoje eu vejo o interesse dela querer ter amizade com os coleguinhas, com pessoas diferentes. Antes ela não tinha tanto essa interação. Depois que ela começou a vir para a escolinha e ter esse apoio, ela até no brincar ela mudou. Ela está bem mais desenvolvida nas brincadeiras, na forma de lidar com o outro. Está tendo uma diferença bem grande. Não é só estar no ambiente escolar que vai alterar o desenvolvimento da criança. A atenção da família também é uma ferramenta importante. Cada indivíduo tem particularidades e deve ser tratado respeitando essas diferenças e as dificuldades encontradas. Júlia possui deficiência múltipla, com dificuldades intelectual e motora. Mas na escola, as barreiras são quebradas
e as atividades compartilhadas com todos os coleguinhas da turma. Ajudando ela, né? Apoiando ela nas atividades, segurando, impulsionando, levantando, subindo com ela, né? Fazendo a cambalhota, como foi visto ali, né? Pulando a corda, né? Então eu apoio ela e realizo a atividade. A Júlia, ela participa de todas as atividades, tanto na educação física quanto de artes, de matemática, de todas as atividades que são feitas dentro da sala de aula. A Júlia participa, né, de uma forma adaptada, da maneira que ela vai conseguir fazer, com a ajuda das professoras. E a gente sempre está acompanhando, eles nos enviam os trabalhos que elas fazem, né, nos finais de semana, para a gente estar acompanhando e estar vendo tudo que a Júlia tá fazendo dentro da sala. Ações como essa parecem simples, mas para a Júlia é um grande avanço. Ações que fazem uma diferença no presente e ao longo prazo. Uma criança que tem alguma limitação vai vir a longo prazo o resultado. Mas os trabalhos que são desenvolvidos dentro da escola são sempre buscando que a criança consiga desenvolver sua autonomia ou habilidades mais específicas, e ao longo dos anos a gente vai percebendo a evolução de cada um. A inclusão na escola faz com que o ambiente de aprendizado se enriqueça, proporcionando o convívio com as diferenças desde cedo. Aqui se aprende a respeitar e entender as diferenças e as limitações de cada um. Afinal de contas, quem disse que todos somos iguais? A forma da criança ver outra criança especial na escola, ela vai aprender no dia a dia a ser um ser humano melhor, a chegar na fase adulta, a ver as diferenças e aceitar e tentar ajudar. Porque quando a gente não vê, a gente não sabe lidar com o desconhecido. Às vezes se afasta, né? Mas não porque não ama ou porque não quer aquela criança, é porque tem medo do diferente. Então, tendo mais crianças especiais na escola regular, é importante para os outros aprender a se tornar um adulto dentro das diferenças para aceitação, né? É isso que eu vejo assim. E também para os pais. Eu acho que todo pai tem que trazer os seus filhos. Não é fácil, a gente enfrenta muito preconceito, dói muitas vezes, mas é muito importante a gente quebrar essa barreira e dar essa oportunidade para os nossos filhos estar inclusos na escola e viver coisas novas todos os dias. Os outros alunos, né, aceitam, né, perfeitamente, assim, é uma criança normal, né, para eles. Tudo é adaptado para ela, né, em sala, e o convívio social, a interação social com todos é muito tranquilo. Eu acho que uma das grandes vantagens da inclusão justamente não é só para a criança que está sendo incluída no contexto, né, da escola, mas eu acho que a todos, porque todos nós aprendemos a ter um olhar diferenciado, a respeitar as limitações, e a gente vê que a questão do preconceito, que algumas décadas atrás era muito forte, hoje a gente já não encontra tão forte dentro da escola. Às vezes o preconceito está no olhar do adulto, porque a criança que está ali no dia a dia, convivendo junto com o outro, ele vive de maneira natural e vê aquela criança de uma forma natural também. Então eu vejo que é um grande passo que a gente deu. Essas gerações terão outras visões em relação às pessoas com deficiência, porque eles não têm essa questão do preconceito do diferente. Para eles tratam de forma igual. Ao todo, a escola atende 14 alunos que participam da educação especial, número que merece a atenção da administração pública. Afinal, para atender a demanda, é preciso investir na infraestrutura e na capacitação dos profissionais. A Secretaria de Educação está fornecendo para os professores o curso Informação em Autismo. A capacitação ela é muito importante para atender essa clientela que está chegando, né? Cada vez nós temos um número maior, então nós damos com vários tipos de transtornos, síndromes, então é muito importante a formação. Nesse momento aqui nós temos várias crianças com autismo, então a busca por essa formação foi a mais procurada pelos funcionários da rede. Então a secretaria ela propôs essa formação. A escola é de uma maneira geral, assim, nós trabalhamos desde os jogos, a rampa, o conhecimento com os professores, tudo que a gente pode de uma maneira geral para estar ajudando, porque a inclusão não se faz com uma única coisa, desde a areia, que a criança vai brincar, até o jardim, o parque, os brinquedos, tudo de uma maneira geral, tendo esse olhar, tendo que lembrar que nós temos eles e que precisam ter um olhar diferenciado. A escola vê eles como mais um aluno,
não um que tenha que ser totalmente diferente, mas a gente inclui ele da maneira que está sempre fazendo com que ele se sinta acolhido. Crianças nos ensinam a ver a pureza nas coisas do dia a dia. Falam que pensam sem titubear. Nos mostram que a inclusão vai além de uma rampa de acessibilidade. Ela pode estar presente em pegar a mão do colega e ficar ao lado dele. Isto é incluir de fato. Na prática, a Manu faz isto com a Juju todos os dias, sem nem perceber. Eu não sei como dizer, mas ela sempre me dá a mão, eu sempre fico com ela e ela se dá muito bem comigo. Eu acho ela legal do jeito que ela é. Não tem problema se ela é diferente das crianças. Ela é muito legal do mesmo jeito. Uma pesquisa feita pela Unisul, em Tubarão, estuda o uso medicinal do canabidiol. De acordo com os pesquisadores, a substância, apesar de polêmica, pode trazer muitos benefícios para a saúde. Como mãe, eu me sinto novamente empoderada, me sinto na capacidade de poder receber e dar amor com ela. E isso para mim é um presente, porque eu não tinha minha filha mais. Se não fosse o óleo hoje na nossa vida, o Luiz teria uma qualidade de vida muito inferior do que ele tem hoje. Assim. Nós já tínhamos perdido um pouco a esperança, sabe, de ele voltar a ser como era antes. Se não fosse a associação, o uso do óleo, hoje eu não sei como estaria a nossa vida. Eu acho que talvez a gente não tivesse condições de ter uma vida normal. Esses relatos são de mães que utilizam o canabidiol no tratamento dos filhos. O vídeo mostra o quão impactante o uso dos derivados da cannabis pode ser na saúde. E mesmo que os benefícios sejam cada vez mais comprovados pela ciência, quem deseja utilizar essa substância como remédio ainda precisa ultrapassar uma série de obstáculos. Ele precisa encontrar um médico prescritor, um médico que trabalhe com esse tipo de medicamento, que já tenha conhecimento, vai saber dar assistência. Essa assistência médica é muito importante, tem todo um acompanhamento, achar a dose ideal, o óleo ideal. Depois, com a receita na mão, o laudo e tudo mais, ele pode seguir caminhos diferentes. Ele pode comprar na própria farmácia, né, quem tem condições financeiras para isso. Ele pode pedir importação. Hoje a Anvisa, preencher um cadastro lá na Anvisa, tu consegue autorização para importar, está relativamente agilizada essa parte, com alguma rapidez, né? Mas também o custo importado também é um pouquinho elevado, e tem a possibilidade das associações. Tem algumas associações aí hoje no Brasil que são autorizadas a produzir o medicamento. Então esse caminho, que é um caminho diferente, né, e ainda com mais dificuldades do que seria um medicamento, vamos dizer assim, comum, né, que é o que a gente gostaria que fosse. Simone é mãe de Pedro, um menino de 6 anos diagnosticado com autismo. Ele faz o tratamento com o óleo há 2 anos. Além das burocracias enfrentadas, Simone também relata o preconceito com relação à medicação, mas garante que vale a pena todo o esforço empenhado para garantir o óleo. O Pedro começou a tomar o canabidiol por volta dos 4 anos ali, a gente vai completar quase 2 anos tomando. Antes ele tomava risperidona, vivia bastante grog por causa da risperidona, atacava o intestino. Quando o médico propôs pra gente fazer a troca pro canabidiol, teve aquele sustinho inicial. A gente sabe que temos os preconceitos, né, que a gente diz em relação ao canabidiol. E aí, quando a gente fez a troca, realmente já no início, a partir dos 3 meses e meio, ali eu já comecei a sentir a diferença com ele. Aprendizado, fala, coordenação motora também melhorou bastante. Dados elevados custos da medicação, Simone entrou com um pedido na justiça para que o seu plano de saúde arque com essa despesa. Seria um medicamento que o Estado, né, a União, teria que fornecer para a gente pelo custo alto dele, mas como não está no rol da ANS, eles não fornecem. Então a gente entrou com o pedido judicial, né, estou só aguardando a resposta do juiz, espero que positiva. A gente está aguardando para ter o fornecimento do remédio dele. Os custos de terapia, de atividades extras e mais medicação é muito difícil, fora toda a atenção que tu tem que dar, né? Tipo, todas as minhas manhãs são voltadas para as atividades dele, então são tempos que
que eu não trabalho, né? Eu ainda brinco que se eu fosse de carteira assinada, né, CLT, eu já tinha sido demitida, porque eu teria que faltar pelo menos meio período do meu trabalho. O custo de um frasco do óleo pode alcançar R$ 2.600 na farmácia. Em Braço do Norte, um projeto de lei propõe que o município pague a despesa desses medicamentos. O projeto também regulamenta a compra do óleo através das associações, autorizadas a cultivar a planta. Logicamente que um produto importado, né, com o valor do dólar, né, trazendo lá de fora, o frete, o produto lá na prateleira da farmácia ele se torna caro, muitas vezes inacessível para a população. Então, o projeto de lei, nós tomamos cuidado de também criar mecanismos para que o município possa adquirir de forma mais barata, que é através das associações de pacientes, que hoje já existem, né? Tem algumas associações que quando um grupo de pacientes se reúne, entra com ação judicial, consegue autorização da justiça para cultivar essa planta e extrair o óleo. A justiça também dá essa autorização para eles que possam comercializar para outros pacientes. Então o projeto de lei, tomamos esse cuidado de também incluir a aquisição através das associações. Então um medicamento lá que custa hoje na prateleira da farmácia de R$1.000, R$1.200, R$2.000, pode ser adquirido por 300, 350, 200. É evidente a necessidade de mais investimentos nas pesquisas relacionadas a cannabis, mas também na formação de mais profissionais. O psiquiatra Rodolfo Variani é um dos poucos médicos habilitados a fornecer a receita. Entre os 500 mil médicos com CRM no Brasil, cerca de 1.000 podem dar a autorização. Óleo à base de cannabis, ele pode estar reduzindo a ansiedade, a inquietação, aquele excesso da percepção sensorial que o paciente autista tem. Isso faz com que o paciente consiga, então, ter um comportamento mais tranquilo e, por estar mais tranquilo, ele vai ter ali a capacidade também de se desenvolver melhor. Ele vai conseguir prestar, por exemplo, melhor atenção na aula, ele vai poder entender melhor as tarefas que ele tem que fazer e a gente observa, então, que ele pode estar desenvolvendo melhor essa questão da linguagem, da socialização, por conta de ele estar num estado menos angustiado. No Laboratório de Neurociência Comportamental da Unisul, os pesquisadores utilizam ratos para analisar os efeitos da substância na neuroquímica do cérebro. E apesar de ainda não ter sido concluída, os dados obtidos até agora já são animadores. Ultimamente, a gente já tem metade da pesquisa andada e a gente já vê resultados promissores com menores níveis de citocinas, interleucinas inflamatórias, que são substâncias que estão envolvidas desde doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, como também doenças neurodegenerativas, neurológicas, quanto o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla. Então, é uma substância que poderá ser utilizada, já vem sendo utilizada hoje em dia na prática clínica, né? E a gente está fortalecendo essas evidências para conseguir levar para a população, para os pacientes que necessitam. Ao interagir rapidamente com Pedro, vi nas suas brincadeiras e expressões o típico de qualquer criança dessa idade. Os estudos mostram que o uso do canabidiol irá se expandir, independente de preconceitos e burocracias, pois não há justificativa que barre a força desses benefícios. Pedro começou a criar histórias, tipo, ele fantasiar. Ele era uma criança que sentava e, isso aqui é uma madeira. Isso aqui é um graveto. Tipo, ele não conseguia criar alguma coisa em cima daquilo ali. E hoje não. Hoje ele tem a parte lúdica. Ele isso aqui é um amiguinho, faz alguma coisa com aquele ali. Então, entende? Ele tem uma imaginação hoje em dia, que era coisas que antigamente ele não tinha. No início deu um pouquinho de medo, eu tive que ler bastante para perder esse medo. E aí, quando eu comecei a ver os primeiros resultados, aí aquele medo vai embora e não tem. Aí tu se sente totalmente segura. Hoje em dia, eu vou te dizer que eu não tenho medo nenhum. E foi que nem eu te falei, se eu precisasse hoje vender o que eu tenho para comprar a medicação dele, eu venderia porque teve muito resultado nele e eu vejo a evolução dele e as pessoas na volta também veem, né? No fechamento dessa matéria, recebemos uma boa notícia. Simone ganhou uma liminar. O custo do medicamento deverá ser pago pelo plano de saúde da família. O Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul, o SARASUL, será administrado pelo Instituto Harmony. A empresa assumiu um contrato emergencial do serviço que atende os 45 municípios do sul catarinense.
O Instituto Harmony assumiu um contrato emergencial e será responsável pelo Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul, o SARASUL, por pelo menos 6 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período. O SARASUL atende os 45 municípios do sul de Santa Catarina e sua continuidade estava ameaçada. A OZZ Saúde, antiga responsável pelo serviço, rompeu com o contrato, após ser pressionada pelo atraso do salário dos servidores. Primeiro que a gente garante com isso a execução desse serviço tão importante para o sul do estado, os 45 municípios do sul catarinense. A nova empresa está sendo homologada a partir de agora, foi a segundo melhor preço, porém por questões de inegibilidade, documental, ficou a segunda empresa. É uma empresa aqui da região, muito mais fácil da gente cobrar, de estar em cima e acompanhar os trabalhos, assume-se o compromisso de manter os servidores, tanto os médicos, farmacêuticos e também os enfermeiros, e o serviço continua a todo vapor, prestando um serviço de excelência e salvando vidas. O Instituto Harmony foi criado em 2018 e conquistou a licitação para a abertura emergencial do Hospital de Retaguarda do Rio Maina, em Criciúma, para atender os leitos Covid e os leitos da UTI, durante a pandemia. A nossa responsabilidade é fazer a gestão administrativa e toda a parte do SARASUL, da escala médica, dos funcionários da enfermagem e o responsável pelos insumos, seja na aquisição, manutenção e impor, e manter essa qualidade e segurança dos atendimentos que se fazem necessários no dia a dia. O influenciador digital Jesse Koss, de Balneário Camboriú, faleceu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Jesse já havia passado por 17 países e planejava chegar ao Alasca. O influenciador digital Jesse Koss, natural de Balneário Camboriú, morreu em um acidente de trânsito, próximo à cidade de Portland, nos Estados Unidos. Ao fazer uma ultrapassagem, o catarinense perdeu o controle do Fusca 1978 e bateu em uma caminhonete, que vinha no sentido contrário. Ele estava com o cão Shurastei, um Golden Retriever. As aventuras também eram acompanhadas por 950 mil seguidores. A dupla já havia passado por 17 países e o plano era chegar ao Alasca. Uma vaquinha virtual no valor de R$120 mil foi organizada para trazer o corpo de volta ao Brasil. A meta foi alcançada em poucas horas. A Prefeitura de Garopaba fará até o próximo mês negociações com os contribuintes que estão em atraso com o município. Ao todo, são mais de R$1 milhão em atraso. O pagador de impostos poderá ter descontos de até 90% em juros e multas. O contribuinte que tiver em atraso com o município de Garopaba tem uma oportunidade de colocar as contas com a Fazenda Municipal em dia. O mutirão de negociação segue até o próximo mês. Dívidas de IPTU, ISS, contribuição com a COSIP e coleta de lixo, com vencimento até o dia 31 de dezembro de 2021, poderão ser negociadas com a redução de juros e multas. Tem pessoas que já fizeram um parcelamento no passado. Anteriormente, quem já fez um parcelamento no passado e não podia fazer um novo parcelamento, porque era somente para pagamento à vista, porque ele perdeu aquele parcelamento por falta de pagamento do mesmo, hoje ela pode fazer desde que ela deu a entrada de 50% do valor. Então tem a possibilidade também de reparcelar aquele contribuinte que lá atrás, em decorrência da pandemia, ou queda de emprego, queda de renda, enfim, ele perdeu seu parcelamento. Hoje ele também pode fazer um reparcelamento, que a gente chama. Débitos que vencerem em 2022 não abrange a negociação. As negociações podem chegar a 90% sobre os juros e multas de desconto para pagamento à vista. Quem optar em parcelar em 12 vezes tem direito a 70% de desconto. O contribuinte pode optar em parcelar em até 36 vezes, com menos desconto. A conciliação pode acontecer pessoalmente na Secretaria da Fazenda, que fica embaixo da Igreja Matriz, no centro, ou online, no site da Prefeitura, ou ainda por meio do WhatsApp e e-mail que aparecem na tela. É muito importante também, se ele dever IPTU e dever ISS, por exemplo, junto, ele pode juntar os débitos e fazer um parcelamento só.
Só não pode parcelar junto o que é judicial e o que é administrativo, que a gente chama. Aquilo que está no judiciário é feito pelo Centro de Conciliação e este tem um parcelamento em separado. Mas você pode também pegar 2 parcelamentos de 36 parcelas sem problema nenhum, dependendo da natureza de onde o débito se encontra-se, né? A ação deveria acabar no fim deste mês de maio, mas, devido à baixa adesão, se estenderá ao longo desse mês de junho. Mais de 180 contribuintes com dívidas ativas com o município receberam cartas amigáveis para negociarem os débitos. A expectativa da gestão municipal é recuperar R$1 milhão. Então o município de Garopaba ele tentou fazer de forma amigável chamar aquelas pessoas. Porque o que a gente ouvia muito aqui? Ouvíamos dizer o seguinte: olha, vocês me colocaram no fórum e não me avisaram que eu estava devendo. Eu não lembrava que eu devia. Então a gente está tentando evitar que o contribuinte chegue a ser acionado um débito judicial. Então, a gente mandou uma carta amigável entregue em mãos para o contribuinte justamente para que ele possa fazer essa negociação de forma amigável sem ir ao judiciário. Hoje a gente entregou no mês de maio 184 correspondências. Algumas pessoas já nos procuraram, já tiveram acertado a sua negociação e inclusive elogiaram a atitude, porque em outros tempos eles seriam cobrados em meio judicial. E não é esse o objetivo do município. É ser eficiente na captação do recurso e também menos danoso para o contribuinte, porque quando ele vai para o fórum, ele ainda tem as custas processuais do fórum e também honorários advocatícios. Há quase 2 meses foi apresentado um novo cemitério vertical no Centro Histórico de Garopaba. A ideia da gestão municipal é que essa transformação ocorra em todo o local, englobando a ala horizontal. O processo é longo e deve ocorrer em diversas etapas. Uma delas, o chamamento público, que iniciou nessa semana. O cadastramento é a nova etapa do processo de organização do cemitério municipal. A intenção é encontrar os responsáveis pelos jazigos na parte antiga do local, a área horizontal. Esta fase é importante para que as próximas etapas ocorram sempre com o consentimento dos familiares. O processo ocorre por meio de chamamento público. Agora nós vamos para a próxima etapa, né? Que é a etapa do cadastramento. Né? Algumas lápides já têm uma identificação, outras não. Então os proprietários dos jazigos serão chamados para comparecer até aqui no cemitério municipal para fazer esse cadastramento. A ação se estenderá até o fim de agosto. Os responsáveis por jazigos poderão entrar em contato por meio do telefone que aparece na tela. As tratativas serão feitas junto com a empresa Fênix, que é responsável pelo processo de organização do cemitério. Os documentos necessários para o cadastro são a certidão de óbito, documento com foto do responsável pelo jazigo e um comprovante de residência. Após a realização do cadastro, os ossos poderão ser levados para o ossuário na parte vertical do cemitério. Este é um processo que deve acontecer com todos os túmulos na parte antiga. Só após a finalização dessa etapa que começarão a ser planejadas as mudanças na parte horizontal. Se até o dia 31 de agosto ela não vir, a gente vai ter que fazer um cadastro dessas sepulturas e colocar nos ossários sem identificação. Finalizando esse cadastramento, daí nós vamos verificar no cemitério a parte que a gente consegue fazer já, mexer para dar andamento no segundo passo da obra. E agora, vamos com a previsão do tempo. Como informamos na semana passada, existia a possibilidade do tempo fechar a partir deste fim de semana. Vamos ver com o Carlos Eduardo Gomes se essa previsão se confirma. Se confirma, Marcelo, o tempo já fechou. Olá para você, olá para a audiência que acompanha o Pix Notícias. Pois é, uma frente fria que estava na Argentina desde quinta-feira veio se aproximando lentamente aqui da região, trazendo instabilidade para todo o sul do Brasil. Esse sábado já apresentou maior nebulosidade, mas a possibilidade real de chuva, de acordo com as principais centrais meteorológicas, está prevista para este domingo em todo o estado. Aqui no litoral não será tão volumosa, mas corre o risco de se estender até segunda, terça-feira. Essa frente fria também vai diminuir as temperaturas, mas não será nada tão intenso, até por causa da umidade.
Eu encerro minha participação aqui com as atualizações do tempo, com imagens enviadas por um assinante aqui da Pix TV do amanhecer da última sexta-feira em Paulo Lopes. Um nascer do sol bonito com a cerração baixa cobrindo toda a planície da cidade. E já aproveito para pedir a sua participação. Envie sugestões de pauta, fotos e vídeos no nosso WhatsApp. O número está aqui na tela. Eu volto com você no estúdio, Marcelo. Hoje no Resumo Esportivo, vamos acompanhar a atualização dos resultados da Copa Garopaba de Futebol 7 e saber das novidades do skate. Resumo esportivo de hoje trazendo os destaques da região, começando pela Copa Garopaba de Futebol 7, que vem movimentando o esporte local. Na última rodada, tivemos a estreia com vitória do Capão. A equipe que já faturou o título em 2015 e 2018 iniciou a Copa com o pé direito, vencendo o time do Mezenga por 6-3 e assumiu a liderança do Grupo A da primeira divisão. Neste domingo, dia 29, teremos mais 11 jogos na competição a partir das 8h30 da manhã. No skate, o fim de semana está bem movimentado nas capitais do Sul. Em Porto Alegre, acontece o STU Nacional, que terá a presença dos melhores skatistas do Brasil, inclusive da skatista aqui de Garopaba, Érica Leguizamon. E olha que legal, hein? A transmissão será feita pelo TikTok do Skate Total Urb. Em Florianópolis, uma seletiva vai reunir skatistas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul no ginásio da Escola Simão Rez, na Trindade, valendo 3 vagas para o Campeonato Brasileiro de 2022. Também em Floripa, acontece a 20ª edição do Ironman Brasil. São mais de 2.200 atletas profissionais e amadores de 34 países que irão disputar a partir das 6h40 da manhã deste domingo uma das provas de resistência mais importantes do mundo. Os atletas terão até 17 horas para concluir a prova, que prevê quase 4 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. O trânsito na capital será alterado a partir da madrugada em toda a ilha. Então, se você tem algum compromisso, é bom se programar com antecedência. E o Dia do Desafio voltou a acontecer neste ano. Pelas ruas, escolas e empresas de todo o país, pessoas se sentiram engajadas com essa que é uma das maiores campanhas mundiais que incentiva a prática regular de atividades físicas e esportivas. E é claro que Garopaba não ficou de fora. A ação ocorreu em toda a cidade. Pular, correr, caminhar, pedalar, se exercitar. Esse era o propósito de mais uma edição do Dia do Desafio. A ação, que busca incentivar as pessoas a deixarem de lado o sedentarismo, teve várias mobilizações em Garopaba. Na Praça Governador Ivo Silveira, na região central da cidade, quem passava por aqui era desafiado a se exercitar por pelo menos 15 minutos. Eu vi sobre o Dia do Desafio nas redes sociais, no Instagram, e aí a gente estava passando mesmo pelo centro, e daí eu lembrei de novo. Eu vi ontem, mas esqueci, aí hoje passando por aqui eu vi o pessoal, e ela queria dançar, minha filha, aí eu resolvi vir. E ela que me desafiou, vai na bike, mãe, quero ver se tu consegue, daí eu vim. Tá bem bacana, acho que é uma iniciativa super importante, né? Ainda mais para essa cidade que é litorânea, o pessoal já tem essa coisa de saúde, ar livre, natureza. Eu acho que é uma iniciativa bem importante para a população da Garopaba. A gente fez o contato com várias empresas. A gente sabe, por conta da logística, é bem complicado trazer funcionários para um lugar físico. Então a gente pediu para que internamente eles fizessem já, como muitas empresas na Garopaba, eles fazem a ginástica laboral de 15 minutos, pelo menos diariamente. Eles que fizessem nas suas empresas e filmassem ou fizessem a contagem para a gente ter mais ou menos no final da tarde quantas pessoas a gente mobilizou aí pelo Dia do Desafio. Já as academias, a gente fez o contato com quase todas as academias da cidade e até alguns professores disponibilizaram para vir fazer umas aulas assim, mas um evento aberto, sem uma programação
confirmada, um evento aberto para quem quiser vir pedalar, fazer um alongamento, até uma ginástica laboral. O Dia do Desafio ocorre desde 1995. Nos últimos 2 anos, as ações foram feitas de maneira online. Anteriormente, a campanha tinha caráter competitivo entre as cidades participantes, para disputar quem conseguia juntar mais pessoas. Agora, a rivalidade ficou de lado, mas o propósito continua o mesmo. Então, hoje nós buscamos um novo objetivo, né, para esse desafio, que é ocupar espaços públicos e tirar as pessoas do sedentarismo. Por isso nós colocamos essa estrutura disponível, sem cronograma, sem uma programação, onde as pessoas pudessem realmente chegar, olhar que existe um espaço, né, e pudesse se reinventar. A pandemia, né, nos colocou nessa condição de poder se reinventar e buscar, através da arte, do esporte, da cultura, né, da saúde, buscar novas alternativas. Então esse é o nosso objetivo maior, não caracterizar como uma competição, mas sim como uma eliminação, né, do sedentarismo e proporcionar para todos aí o esporte, né, como uma qualidade de vida. Além da praça, outros locais da cidade também tiveram esse momento de incentivo a exercícios físicos, inclusive em escolas, como esta do bairro Grama, que colocou a criançada para dançar. Os professores dessa outra escola estadual, que fica no bairro Campo Duna, levaram os alunos para caminhar até a praia do Ouvidor, trajeto de 12 quilômetros. Essa semana foi realizado o 3º transplante de coração do ano em Santa Catarina. A doação foi feita por um morador de Florianópolis, que faleceu de morte encefálica, para um receptor do interior do estado. Essa semana, o transplante de um coração envolveu dezenas de profissionais da saúde em Santa Catarina. O órgão foi extraído de um doador em Florianópolis, que teve morte cerebral, para um receptor a 200 quilômetros da capital. A operação foi coordenada pela SC Transplantes, órgão do governo do estado que completa 23 anos em 2022. Pela complexidade da operação, é necessário ter agilidade para garantir que o processo seja bem sucedido. No transplante cardíaco, nós não podemos perder tempo. O coração não fica fora do corpo por mais de 4 horas, né? Então, essa disponibilização que nós sempre temos aí da Central de Captação de Órgãos de Santa Catarina, colocando uma aeronave, seja um helicóptero ou um avião à disposição, é muito importante. A enfermeira que participou da extração destacou a eficiência da equipe envolvida. Então é muito importante, né, toda essa ajuda que a gente tem com a equipe da polícia e todos os órgãos que fazem parte do transporte aéreo. É muito rápido, então, rápido um órgão chega em São Paulo, no Rio de Janeiro. A equipe agora que fez o explante do coração, já tem outra equipe que vai receber o coração, que já está preparando lá o receptor do coração. Então, tudo isso é muito bem gerenciado por uma equipe muito, muito competente. Nos últimos 17 anos, Santa Catarina foi 13 vezes campeã nacional no número de doações de órgãos. E nos outros 4 anos, ocupou a vice-liderança. Em Santa Catarina tem bastante doação, tá? A gente tem os hospitais, né, muito mobilizados, equipes muito competentes dentro de cada instituição. Santa Catarina sediou nesta semana o 18º Congresso ACAERT. O evento reuniu autoridades políticas, jornalistas e profissionais do mercado para acompanhar as tendências na área da comunicação. A tecnologia avançou rapidamente nos últimos anos e os veículos de comunicação precisaram acompanhar essa transformação. A internet, o streaming, os aplicativos de áudio, todas essas novidades exigem constante aprimoramento dos veículos para se manterem no mercado. A gente tem subliminarmente trabalhado desde o início da gestão, desde as peças que a gente mostra, sempre mostrando modernidade em tudo, né? E esse é o rádio que a gente quer, a televisão que a gente quer, é o que a gente tem feito, né? Desenvolvimento, multiplataforma, eu sempre tenho dito, né? Aquele sonho de rádio, de uma nova mesa, de um novo transmissor e uma nova antena, isso é básico, né? O que a gente precisa é multiplataforma, estar presente e principalmente nunca deixar de fazer o que a gente sabe fazer bem feito, é estar na comunidade. É nós cada vez mais estarmos pensando no que nós podemos fazer
uma sociedade melhor, mais justa, mas também no nosso meio, que é a radiodifusão. Então é pensando grande para os novos tempos que estão por vir. Tempos ainda incertos. A radiodifusão passa por transformação e encontrar a fórmula certa e o equilíbrio entre os veículos tradicionais e as redes sociais é o grande desafio dos radiodifusores. O público está em várias plataformas, né? Dificilmente as pessoas escolhem um lugar para consumir conteúdo. Elas consomem conteúdo em todo lugar. Então, quanto mais pulverizado você estiver, mais você alcança seu público, porque ele pode estar com você na rádio, ele pode estar com você também na rede social, pode estar também num canal de YouTube. Acho que você entrega o seu conteúdo para ficar perto do seu público a hora que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E lógico, pra gente que produz conteúdo, isso é muito mais legal. O Congresso é considerado o maior evento de rádio e TV do sul do Brasil. Conta com feira de produtos e serviços, painéis e palestras com profissionais que estudam o mercado nesse momento de constante evolução. A escola, ela faz o quê? A escola, ela lapida, né? Então tem muitas pessoas aí por aí buscando, inclusive o jovem hoje está buscando um gato preto num quarto escuro que não está lá dentro. É estranho isso, né? Mas presta atenção, já pensou procurar um gato preto num quarto escuro que não está lá dentro? É o jovem. Pergunta para o jovem, eu não sei o que eu faço. Poxa, vocês têm aí uma oportunidade maravilhosa, bonita, ó, você é super jovem, olha aí, você gosta, não gosta? Eu estou vendo que você é apaixonado pelo seu trabalho e está cheio de gente boa por aí. Então a missão da empresa também hoje é caçar talentos e não só isso, desenvolver talentos. E aí a frase é de Peter Senge, a empresa que não vira escola fecha. Então nós precisamos pegar essas pessoas, trazer esses jovens, né, mostrar para ele, né, o que é o nosso negócio. O nosso negócio não é só, olha, anuncia 15 segundos, 30 segundos, custa tanto 15, custa tanto 30. Não, não. Tem uma ciência por trás da propaganda. Tem uma ciência. A propaganda, se não tem propaganda, não tem venda. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Para todo mundo de fazer propaganda. Para todo mundo de vender. O mundo para. O que move, ó, a locomotiva do mundo é a mídia. É isso aí, você aí, ó, ligado. Talvez uma palavra que eu falei aqui tenha te dado um start. Já falaram de tudo que vai acabar, né? Da TV que vai acabar, mas é que é engraçado, que são as palavras que acabaram. Né? A pessoa fala, eu falei um pouco ali, ninguém assiste mais TV. Ué, você assiste Netflix aonde? Ah, não, mas isso não é TV. Não, o que é aquele negócio ali na parede? O que é? Só o formato que foi pensado diferente, né? Sobre demanda e a rádio também. Ué, mas eu escuto um podcast. Mas o que é o podcast? Ah, mas não é rádio. Como não é rádio? É uma pessoa falando com a outra numa entrevista. E se ouvir online, como porra, não é rádio? Mas é o formato. Se você ficar preso, não vamos voltar ao que a rádio era, você vai morrer. Você tem que se adaptar, entender a nova linguagem e aproveitar a onda, né? Não lutar contra ela, aproveitar a onda e se diferenciar de novo. O empresário de comunicação e apresentador Carlos Massa, o Ratinho, falou sobre a importância do evento e da valorização dos profissionais da imprensa. O que vocês estão fazendo aqui hoje é dar um exemplo para o Brasil. É valorizar o comunicador, valorizar os empresários. Porque todo mundo já notou que em novela o empresário é sempre o vilão? Então no Brasil, ser empresário, porque eu não gosto de ser chamado de empresário. No Brasil, tudo quanto é novela, o empresário é o bandido. Eu não quero ser o bandido, eu queria ser o mocinho, né? Então, por isso que eu prefiro ser comunicador. E eu acho que profissionalizar, valorizar, eu acho que nós temos que começar, nós que temos emissoras de rádio, temos que pensar da seguinte forma, participação nos lucros. Eu acho que o comunicador ele tem que ter participação no lucro da empresa. Eu sou muito a favor disso. Agora, antes a gente não podia, porque a gente tinha a lei meio que proibia a gente fazer isso, mas agora não, agora a lei está um pouco mais solta, nós podemos fazer isso, eu acho que é a melhor maneira que se tem de fazer. A valorização do profissional é participação no lucro. Atualmente, as emissoras de TV aberta e canais por assinatura são responsáveis por quase 80% do tempo de consumo nas residências brasileiras. Isso mostra que a programação linear ainda é a mais procurada, em razão da facilidade de encontrar o conteúdo e da variedade oferecida, com a segmentação e a credibilidade dos veículos. O desafio é fazer esse papel, né, de filtro que a gente sabe fazer muito bem. Nós aparecemos, nós somos vistos, nós somos os verdadeiros influenciadores, né, que estão no microfone, mas que também são vistos na comunidade. Eles podem ser cobrados, são cobrados no dia a dia da comunidade. E isso faz a grande diferença da radiodifusão, ser essa radiodifusão que
não só passa credibilidade, mas ela é a própria credibilidade. Nosso país é muito grande, uma estrutura que você tem em determinado local, em outro você não tem. Uma facilidade de acesso à informação, à internet rápida que você tem em determinados pontos, em outros você não tem, por um custo acessível. Está melhorando, estamos evoluindo, mas o mais importante é que você tenha diversas ofertas, que você tenha não uma migração, mas uma soma. Por que a gente não pode ter tudo? A gente hoje tem tudo, então eu acho que você vai ter espaço, e a gente pega exemplos de outros países, como os Estados Unidos hoje, onde isso convive de forma muito inteligente, onde há um equilíbrio. Às vezes você tem uma mudança, quando você tem uma novidade, aí você equilibra e você mostra que tem espaço para tudo. O importante, como eu disse no começo, mais do que o veículo que você utiliza para levar informação, é você levar boa informação, é você levar informação de qualidade. Não importa como ela vai chegar lá, o importante é que ela seja séria, que ela seja verdadeira, que ela realmente leve transformação para quem está recebendo. Em 3 dias de evento, a 18ª edição do Congresso Acaerte reuniu autoridades, lideranças das comunicações e os governadores dos 3 estados do Sul que falaram sobre o protagonismo da região na palestra O Brasil que dá certo. Esse movimento municipalista e com bandeira da infraestrutura trouxe a garantia e a segurança jurídica e animou o empresariado brasileiro e mundialmente falando também para escolher Santa Catarina como um lugar para investir. Por isso Santa Catarina cresce acima da média brasileira, gera mais postos de trabalho em números absolutos, né, proporcionalmente do que as outras unidades da federação, e tem os resultados que nós temos. Se a gente comparar o que a gente passou nos últimos 2 anos com a pandemia, a gente percebe que a gente teve a menor taxa de letalidade do Brasil e o menor desemprego do Brasil, ou seja, esses 2 números são antagônicos entre si, pois se dizia que quem cuidasse de vidas ia acabar com os empregos, né? Nós conseguimos equilibrar. Menor taxa de letalidade do Brasil, 1,26, e o menor desemprego do país. Então, Santa Catarina teve sucesso nesse enfrentamento e aqui o Estado funciona muito bem. Talvez aí o início de todo esse atrativo para a iniciativa privada vir para o Estado do Paraná fazer investimentos foi através dessa modernização da máquina pública que nós fizemos. Então, acho que vai ser um bom momento nesse encontro do Sul, né, em especial da radiodifusão, que é tão importante em defesa da nossa sociedade, né, nos debates importantes que influenciam o dia a dia das pessoas, terem a oportunidade aqui, junto com o setor empresarial, de discutir os 3 estados do Sul do Brasil, que em conjunto aí tem um bolo do PIB considerável, né, para o nosso país. Não tenho dúvida que, ao concluirmos o mandato no dia 31 de dezembro, entregaremos o Estado numa outra realidade. Aderimos também ao regime de recuperação fiscal. Na semana passada aprovamos o último requisito legal, que era o teto de gastos, foi aprovado pela nossa Assembleia Legislativa, então conseguimos aí cumprir todos os requisitos legais, estamos no aguardo da homologação do plano do regime de recuperação fiscal pelo Presidente da República. Então, com certeza, é um novo momento no estado do Rio Grande do Sul. No domingo, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, fez a abertura do evento com a palestra Momento Brasil. Os resultados da economia catarinense foram elogiados pelo vice-presidente. O general Hamilton Mourão enalteceu o trabalho que vem sendo feito pelo governo do estado para recuperar as contas públicas, mas também sabe que é preciso investir em infraestrutura para que o estado se desenvolva ainda mais. Mourão destacou as ações do governo Bolsonaro para equilibrar as contas do país, gerar empregos e manter a economia girando, mesmo durante a crise financeira que atinge todo mundo. Antes da abertura, em uma coletiva de imprensa, Mourão falou sobre alguns assuntos polêmicos, como as interferências do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. Desde algum tempo há, vamos dizer assim, um atrito entre o Poder Executivo Federal e a nossa Corte Suprema em termos de alguns entendimentos. Isso passou quando o presidente quis nomear o delegado Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal, que era uma prerrogativa dele. O Ramagem é um delegado da Polícia Federal, ou seja, ele não estava nomeando uma pessoa aleatória que não tinha nenhum conhecimento, e foi impedido, né, nessa sua ação por uma decisão da Corte Suprema. Depois, né, tivemos ofensas que são feitas aos ministros do STF via internet e que gerou
o inquérito que eu chamo do inquérito do fim do mundo, por uma interpretação de que ofensas aos ministros eram um atentado à democracia. Na minha visão, se eu sou ofendido, e várias vezes eu sou, né, eu posso simplesmente ignorar, entender que aquilo faz parte do jogo que nós estamos vivendo, ou então, se eu me considero, né, extremamente ofendido, eu vou a uma delegacia de polícia, faço um boletim de ocorrência e processo a pessoa. Mas o que nós vemos hoje é que, se eu ofender um ministro do STF, eu posso terminar sendo preso, né, com base nesse inquérito. Um inquérito que não tem objeto, um inquérito que não tem fim, e onde o responsável ele é o investigador, ele é o acusador e ele é o próprio juiz. Há pouco tempo nós vimos que o mesmo tribunal ele julgou o doutor Sérgio Moro parcial, né, no caso das acusações e dos processos que o ex-presidente Lula respondeu. Mas nenhum daqueles ministros se julga impedido, né, de decidir sobre casos onde eles são parte. Durante a coletiva e até mesmo durante a palestra de abertura, Mourão falou sobre a Amazônia. Conhecedor da floresta, o vice-presidente comentou sobre a importância dela para o país, para as Américas e sobre as influências de outras nações, principalmente nos discursos de intervir nas decisões de segurança do território. É importante que a gente que vive aqui no Centro-Sul entenda que nós herdamos, né, uma distribuição espacial dentro do nosso país em termos de divisão dos estados, né, uma divisão territorial muito desigual. Se a gente comparar, a área continental dos Estados Unidos da América é do mesmo tamanho do nosso território. E lá eles têm 48 estados na sua área continental, nós temos 26. Então isso já mostra o desequilíbrio no tamanho dos estados. Nós temos Santa Catarina com tamanho X e temos Pará e Amazonas que somados dão quase 25% do território brasileiro. Mais de 2.200.000 quilômetros quadrados. Isso é uma área enorme. Temos municípios na Amazônia como Altamira, que é maior que Portugal. Altamira tem 160.000 quilômetros quadrados. Imagina um prefeito sendo responsável por gerenciar isso aí. Ou seja, então a presença do Estado é complicada. O Estado tem que se fazer presente, impedir que as ilegalidades, né, ligadas à exploração de garimpo, exploração de madeira, né, invasão de terras públicas, invasão de áreas de preservação ambiental, terras indígenas, não ocorram. Então nós temos que combater isso aí. Mas nós viemos fazendo isso. Hoje nós temos 82%, 83% da Amazônia integralmente preservada, ou seja, dentro do que estabelece a nossa legislação ambiental, que diz que naquela região quem tem uma propriedade só pode explorar 20%. Então, nós precisamos tomar todas as medidas necessárias na proteção, na preservação, mas principalmente no desenvolvimento. E aí há algumas ações de determinadas potências estrangeiras que veem o nosso potencial de produção de alimentos como uma concorrência muito forte contra a capacidade que eles têm. Agora, nós produzimos alimentos fora da Amazônia. Dentro da Amazônia, apenas 5%, né, da nossa produção ocorre. Então, são esses aspectos que nós temos que dialogar constantemente, fazer a nossa parte disso aí, mas também não aceitar, vamos dizer assim, interferências na nossa soberania. E a interferência na soberania, ela não ocorre única e exclusivamente por meio de invasão territorial. Ela ocorre por meio de discursos, né, por meio, vamos dizer assim, de oferecimento de ajuda econômica, mas oferece uma ajuda econômica sob determinadas condições. Então, se os países do mundo querem nos auxiliar a preservar a Amazônia, dentro das dificuldades orçamentárias que nós temos hoje, ok, está aqui, nós aceitamos, mas a forma como esse recurso vai ser empregado, ela está dentro da nossa atribuição, não é, como país soberano.
Com a proximidade das eleições, o vice-presidente falou também sobre a importância da transparência no processo eleitoral e sobre a participação de todos os poderes no pleito. As Forças Armadas colocaram o general Weber, que é o chefe do Centro de Defesa Cibernética, e que, vamos dizer assim, é o principal organismo que nós temos hoje no Brasil em termos de segurança cibernética. São aqueles elementos que têm a capacidade de nos defender contra os ataques de hackers que ocorrem praticamente todos os dias contra os mais diversos organismos governamentais. Eles fizeram um estudo, apresentaram as suas observações, não é? O tribunal, no meu entendimento, aceitou algumas, outras não. Eu vejo isso de uma forma normal, não é? Sem, vamos dizer assim, a exaltação que está sendo colocada nesse momento, não é? E uma vez que as forças aceitaram pertencer a essa comissão de transparência, eu julgo que o seu representante deve continuar presente lá. Agora, por outro lado, eu também observo que alguns analistas aqui no Brasil, eles procuram fazer uma análise pré-concebida, né? Eles têm um pacote e querem trazer os fatos que ocorrem no Brasil para dentro daquele pacote. O que eu quero dizer isso? O pacote aqui no Brasil hoje é querer comparar o nosso processo eleitoral com o que aconteceu nos Estados Unidos no final de 2020, no projeto ali da reeleição do Donald Trump, e que foi derrotado pelo Joe Biden, e com os acontecimentos do dia 6 de janeiro de 2021 lá no Capitólio. O nosso processo é totalmente distinto do processo americano, não há nem como comparar os dois processos. E, lamentavelmente, os nossos analistas procuram dizer que aqui no Brasil vai ocorrer algo similar. Não vai ocorrer. O que tiver que acontecer na eleição agora de outubro desse ano, irá acontecer, e quem for vencedor irá assumir o governo no dia 1º de janeiro de 2023. Durante a coletiva de imprensa, o vice-presidente recebeu uma pergunta e um presente de uma repórter mirim, Jamile dos Santos, da Rádio Coração. Depois de entregar um livro sobre a heroína Anita Garibaldi, perguntou qual a mensagem que o vice-presidente deixava para os catarinenses e para os brasileiros. Tu, teus amiguinhos e tuas amiguinhas tenham uma Santa Catarina melhor e um Brasil melhor. Isso aí a gente chama do pacto de gerações. A nossa geração, que é a geração mais velha, ela tem que entregar um país com mais igualdade, um país com mais emprego, um país onde os 3 grandes direitos que as pessoas têm, que são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade, realmente possam existir harmonicamente, independente do sexo, da origem da pessoa. Então essa é a grande mensagem. Nós estamos trabalhando para um Brasil melhor e todas as pessoas podem ter certeza que o nosso país tem um grande destino de ser a mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. E como nós já divulgamos aqui, já estamos na safra da tainha. O nosso personagem mais querido, o Nativinho, está percorrendo os ranchos de pesca da região. E vamos te mostrar como é essa época para os pescadores artesanais. A gente acorda de manhã cedo, toma uma paradinha, já sabendo pra onde nós vamos. Pro rancho se encontrar com essa turma querida, que faz a safra da tainha ser ainda mais linda e maravilhosa. Além de fortalecer a nossa cultura, vivemos juntos momentos de muita emoção. Mestre Severo veio rindo da prainha, só no lance de tarrafa pra tomar de meu tainha. Chegando na praia, eu vejo que a turma não pegou nada de peixe,
me arranco pra vigia. Levo a minha tarrafa e caso pego alguma coisa, eu levo pro rancho para o nosso cozinheiro assar para todos nós. A safra artesanal da tainha é muito importante. Tem gente que larga até a obra para passar os 2 meses de pesca no rancho. Uns por amor à pesca e à cultura, outros para contar história. E assim, cada um ajuda de alguma forma para manter essa tradição viva. E o João da Penha foi remar na palhocinha, deu uma força de Nordeste, quase foi sacanone. Falar sobre a pesca artesanal da tainha, para nós é um prazer enorme. Muitas famílias tiram sustento através da pesca. É uma época de fartura, alegria e muita risada. A tia Flora sabe tudo em Garopaba quando... Às vezes nós chegamos na praia, a maré tá alta, dia de rebojo, mar brabo, mas se aparece a mareada, nós enfrentamos esse mar afora para pegar o peixe. Trazer pareia, dividir o esquião, de cada um tripulante, é claro, e quando é muito peixe, até quem ajuda ganha, é claro, mas quem não ajuda, leva também. É uma loucura, rapaz. Hoje em dia tá tão moderno o nosso pescador que eles usam até o rádio de comunicação. Tô dizendo pra vocês, um fica no morro da vigia e os outros ficam tudo no barraco vigiando o peixe. A outra parte da equipe fica lá no rancho com a canoa. Quando eles chamam no rádio de comunicação, câmbio, bota na canoa, rapaz, bota a canoa na água. É onde acontece o saragaço. E seja o que Deus quiser. Se tem 2 coisas que falamos cheio de gratidão, é que comemos pirão e amamos a safra da tainha. Por isso, eu, Nativinho e a equipe Pix TV, vamos mostrar pra vocês o dia deles, que quando se juntam, formam uma família. Fica de olho, se vocês não ver, vão perder essa mareada. Não dorme, hein? E na semana que vem, nós vamos mostrar a equipe do Porto Novo, na Praia do Rosa. Por lá, a tradição já está na 3ª geração. Nesta semana, moradores e pescadores do bairro Gamboa, no extremo norte de Garopaba, fizeram um protesto após a apreensão do motor de um barco utilizado na pesca da tainha. O recolhimento do equipamento se deve ao cumprimento de uma portaria publicada em março deste ano pela Secretaria de Pesca, na qual permite o uso do motor em pesca de arrasto de praia, apenas de Passo de Torres até Imbituba, cidade vizinha de Garopaba. A pesca artesanal em Garopaba é considerada patrimônio cultural e imaterial da cidade, tendo mais de 100 anos de história. A safra da tainha inicia em maio e termina em julho. É nesse curto período de 3 meses que os pescadores têm a melhor oportunidade de renda. A pesca da tainha é dividida em 3 fases. A primeira a iniciar é o arrasto de praia, feito por pescadores artesanais em barcos a remo ou a motor. Após o dia 15 de maio, passa a ser permitido o uso de rede anilhada, que são adaptadas para não permitir a fuga dos peixes. Por fim, no dia 1º de junho, é iniciada a pesca industrial. Além dessas regras, este ano, uma nova portaria regulamentou a pesca de arrasto de praia. A decisão foi um banho de água fria para os pescadores da Gamboa, no extremo norte de Garopaba. O ponto de pesca, que tem 3 canoas, parou após a apreensão do motor de uma das embarcações. Eu ontem me senti um bandido, sabe por quê? Nós tínhamos 2 P2 hospedados na Gamboa desde domingo, investigando nós. Aí quando a Polícia Ambiental chegou aqui, que apreendeu, que eu quero parabenizar a Polícia Ambiental pela educação deles, tá? Nós fomos muito bem atendidos por eles, muito querido com a gente. Eu sei que eles recebem ordem de cima para baixo, tá? Só que a gente explicou toda a situação, que eu acho que até a apreensão foi legal, porque não deu flagrante, não deu nada, a bateria estava em cima da praia com o motor no local, a bateria parada. Nós tínhamos acabado de fazer um cerco com uma canoa no momento que eles chegaram. E aí depois eles vêm com ordem e levam a canoa, o motor do barco. Eu acho que foi legal isso. Não sou contra eles, fizeram o trabalho deles, mas alguém em cima mandou deitar o cacete em nós. Então nós estamos vivendo como um bandido.
Durante 6 anos, os pescadores da Gamboa utilizaram o motor para auxiliar na pesca artesanal da tainha. Segundo eles, em dias de mar grosso, só é possível fazer a pesca utilizando o equipamento. A bateira a gente usa ela para cerco em dia de mar grosso, porque hoje para manter a pesca artesanal no remo, como a gente já conversou aí, ela está muito precária porque os filhos não quiseram, né? A gente, o nosso pai ensinou nós a remar. E hoje não tem mais isso, hoje ninguém quer mais pescar artesanalmente. As pessoas foram morrendo, foram se indo. E assim, pode ver que a gente está em 5 irmãos para tentar manter, que é filho de pescador, quem veio a falecer, né? E estamos lutando para isso. Aí ontem veio essa aí de aprender a embarcação, e a gente usa ela também para rebocar a canoa, para cercar na outra praia, cercar dia de mar grosso, ou até mesmo um resgate, porque o dia que o nosso pai faleceu aqui, se existisse esse bote a motor, ele não teria morrido, porque o resgate teria sido feito com motor, entendeu? Então, quer dizer, tiro isso aqui, tira um auxílio nosso, que é de salvar, que é de pescar, que quando a canoa não dá, que nem sempre dá a canoa para cercar, 70% das vezes não tem como cercar com a canoa, que aqui a praia também é mar grosso. Aí sai uma portaria que diz que da Imbituba para lá pode, aqui não pode. Não, meu Deus, é o mesmo estado, por que aqui não pode, lá pode? Nós gostamos de fazer a pesca artesanal, é a coisa que mais nós gostamos de fazer. Só que hoje nós temos um auxílio desse botezinho que usa o motor, tá? Que isso para nós é um auxílio. Se nós formos pescar lá na outra praia da Guarda lá, nós engatamos esse barquinho na canoa e levamos de arrasto lá. E cercamos com a canoa e também cercamos com o botezinho. Nós aqui hoje temos um ponto de pesca que ele é único dos pescadores aqui. Nós não temos concorrência com outros pescadores. Então, por isso achamos no direito de usar um motor aqui. Por quê? Engraçado que a pesca artesanal, um barco que vem aqui fora com 20, 30 toneladas, ele é considerado um barco artesanal, certo? Isso aqui é uma pesca artesanal também. Mas eles têm uma licença para pescar lá fora, com guindaste, matando 30 toneladas, é considerada artesanal. Aí nós com um motorzinho de 40 HP, com uma bateria de 6 metros, que fizemos um cerco e puxamos com esforço desses senhores todos aí, isso não é considerado artesanal? Nós vamos parar, entendeu? Nós aqui, os responsáveis, né? Os que tem o Ailton, que é patrão, aqui o Altair, o Alveni, que é o dono da embarcação, né? que sofreu a perda do motor, nós vamos nos retirar da praia. Se nós não tiver o motor de volta, a nossa autorização para nós continuar fazendo o que nós vemos fazendo há anos e que nunca prejudicou ninguém, nenhuma comunidade de fora. Então, se isso não for feito, não for revertido a favor da nossa comunidade, nós vamos parar. A apreensão ocorreu, pois, no início de março desse ano, uma portaria publicada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento só permite o uso do motor de no máximo 90 HP de Passo de Torres até Imbituba. Essa é a primeira decisão que contempla a pesca de arrasto de praia. De acordo com o comando da Polícia Ambiental da Baixada do Massambu, quem fez a apreensão, a ação ocorreu após denúncias que os pescadores estariam descumprindo as novas regras estabelecidas. Antes essa portaria, não era uma portaria que tinha só uma liminar onde os pescadores podiam pescar de Imbituba a Passo de Torre. Essas canoas, elas embarcam no caminhão. Então em Garopaba não foi aceito na época a portaria, Garopaba não aceitou o pessoal pescar. Então de Imbituba para cá, onde tiver dando tainha, eles podem chegar com o caminhão, encostar e jogar a canoa motor na água. E Garopaba não aceitaram na época. O pessoal de lá não concordava que os caminhões chegassem lá, porque lá todo mundo tem seu ponto de praia. Então o que temos que fazer agora? Fazer um trabalho, o pessoal que tem ponto de praia, com condição de usar seus motores nos seus pontos de praia. Porque essa portaria, ela vai beneficiar com o motor também. Mas só vamos ter que se inscrever, que essa licença que vai sair agora serve para Paraty e para Tainha. Já falei com o Walter lá em Brasília, então o que posso fazer? Fazer um estudo ambiental, ir lá, nos pontos de praia, e fazer um trabalho com eles e liberar para eles pescar com motor. Só que para esse ano está complicado, porque a ambiental tem de ir lá, analisar aonde eles pescam e ver direitinho para fazer esse trabalho. E a Polícia Ambiental de Laguna fez todos os pontos, desde Passo de Torre até Imbituba. Só ficou de fora Garopaba,
porque na época eles não aceitavam o pessoal de fora pescar lá. De acordo com a Secretaria de Aquicultura e Pesca, a decisão foi feita com base em estudos da dinâmica costeira. As análises feitas concluíram que a costa de Garopaba não exigia a necessidade do uso do motor nessas embarcações. Esse lugar do uso do motor, né, ele é especialmente relacionado com uma pesquisa que foi feita, né, onde foi se pedido o uso do motor pela força d'água, assim chamado, né? Ou seja, onde tem uma dinâmica costeira muito ativa, né? E aí não seria permitido só o remo, por exemplo, né? Então precisaria ter um motor para dar o suporte para as pessoas poderem fazer a pescaria nesses lugares onde essa força d'água é comprovada. Não tem essa força d'água, né? Então assim, e as outras regiões também não. É mais ao sul que tem essa intensidade na corrente, né? E daí, por isso que, especialmente de Passo de Torres até Imbituba, foi colocada a utilização do motor. Então, tem que ter algum estudo que veja a demanda, a dinâmica costeira exatamente nessa região, né? Não numa região mais macro, mas numa região de média escala, digamos, né? Que aí se contemplaria, além de Imbituba, e entraria também a cidade, né? Esse estudo, ele é feito como? Com análise de ventos, análise da oceanografia costeira, de correntes, né? Todo esse tipo de coisa. É onde que se mostra que realmente aí nessa região, né, o remo não é suficiente para fazer nenhum tipo de pescaria, né? A tradição já diz que né? Então, por isso que por que essa região ficou mais evidente, né? Abaixo de Imbituba? Porque também teve uma reivindicação, né? Que eles toda hora eles mandavam essa demanda, né? Olha, aqui para a gente com remo não é possível, tal. E aí fez um estudo. Então a mesma coisa, como eu disse, parceria, né? Então a parceria entre o poder local, né? O estadual e o federal, né? É assim que evolua essas pesquisas junto com as universidades, enfim. E aí, tendo esse parecer, né, e esses estudos, e aí se rever, né? A pasta alega ainda que o controle do uso do motor serve para manter o equilíbrio na captura da tainha, tendo em vista que o arrasto não tem cota. Porém, para os pescadores, o uso do equipamento não atrapalha a cultura da pesca artesanal. Inclusive, como disse o Abner, a possibilidade deles terem na praia um barco motorizado é mais que um material de apoio, é um equipamento de segurança. A pesca artesanal hoje é tratado aqui em Santa Catarina como pesca artesanal a remo. É isso que a gente entende e que pessoas leigas também entendem. Nós, a pesca artesanal é a remo. Só que o documento que vem da Agricultura e Pesca, as pescas de bote, são bote de 30, 40 toneladas, eles consideram que trabalham com guincho também artesanal. Então, se eles consideram um bote de 30 toneladas, que ele pode andar em todo o litoral, até para o Rio Grande do Sul eles podem ir, nacional eles podem andar por tudo, e 5 milhas até 10 milhas da costa, por que eles alegam que um bote, uma bateira dessa com 5 ou 6 metros não seja artesanal? Isso é que eu não entendo, entendeu? Não que eu esteja contra aqueles botes, eu não sou contra eles ser artesanal, eles também são artesanal, eles puxam a rede às vezes manual, mas eles têm guincho, sarico, é o que um barco faz, eles fazem, eu não sou contra eles, eu estou reivindicando que se eles são artesanal com motor e com guincho, a gente também é artesanal com o próprio motor, com um motorzinho menor, que é um motor de 40 HP. Não prejudica em nada, isso aí é uma pesca centenária e até o pessoal da APA, um monte de gente acha que o motor polui, para nós não. E eu tenho certeza que não, que o motor hoje é considerado um acessório para dar segurança ao pescador. O pescador precisa desse motor hoje na embarcação, porque nossos tempos mudaram o mundo. As marés mudaram, estão muito mais fortes, as marés muito mais altas. Então o motor hoje é uma necessidade. Bem dizer, obrigatório, porque é dificilmente pegar um dia que dê para pescar só de remo. Está complicado. A gente está vendo isso aí acontecer na nossa costa catarinense direto. Então a gente está levando falar com o pessoal do Garopaba, ou entrar em contato com a colônia, se ele tiver interesse,
eu faço contato com Brasília e vamos fazer um estudo para que esse pessoal seja liberado para ele conseguir pescar com seus motores como fosse um acessório, porque o motor dá segurança para o pescador. O motor não é, mas muita gente diz polui, mas não polui nada, é um acessório de segurança. Pega uma braba aí sem arremo, como é que vai fazer? Está jogando família em risco. Então a gente aqui pediu muito para sair essa portaria com motor. Para alterar a decisão da portaria, a Secretaria destaca a necessidade de novos estudos, processo que pode durar até 2 anos. Tudo isso é passível de pesquisas, né? Para estar ajustando o ordenamento e a pesca em si, né? Mas assim, isso tem que ser feito antes. Vai uma equipe da Secretaria poder acompanhar, né, nas próximas semanas, aí em Santa Catarina, né, em Laguna, aí também onde vocês estão, como é que está a dinâmica, né, dessa pescaria, da tainha, né? Vão exatamente por isso. E aí, com certeza, eles vão estar colhendo elementos para estar ajustando melhor, né, essas políticas públicas todas. Mas a gente sempre tem que fazer com intervalo antes. Eu não posso, no momento que já está ocorrendo a pesca, né, que já está ocorrendo as capturas, né, e aí, de repente, eu mudar tudo como é que poderia ser feito, né? Então, agora se pensa para 2023, e aí, depois para 2024, a gente sempre ajustando. Com a pouca quantidade disponível de remeiros e a nova regra que proíbe o uso do motor nas embarcações, para os pescadores artesanais da Gamboa e demais regiões de pesca afetadas pela portaria, a maré não estará para peixe, pelo menos até que essa decisão seja revertida. E já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira, que vai comentar sobre o assunto. Situação complicada essa para os pescadores locais, né, Tiago? Pois é, Marcelo. A verdade é que os pescadores de Garopaba e região norte do estado foram esquecidos. Olá para você e para a nossa audiência qualificada. As imagens da Pix TV falam por si só. Desespero e desânimo para esses pescadores que esperam esses 3 meses da safra da tainha. Safra que é patrimônio imaterial de Santa Catarina e imaterial e cultural de Garopaba. Só que aí vem a prova de que nada adianta leis como essas que certificaram a pesca artesanal como tão importantes se não fazem jus à tradição. Me espanta a surpresa de muitos quando essa decisão, que nosso repórter Vinícius explicou muito bem, foi tomada em março e só agora se torna de conhecimento geral de todos. Onde estavam os nossos deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores das cidades afetadas com essa portaria inédita, que não defenderam ou pelo menos tentaram entender o impacto dessa decisão aos nossos pescadores. Essa portaria, sim, sem sombra de dúvidas, caberia uma moção de repúdio. Afinal, a nossa região, que tanto vende a pesca artesanal, terá grandes prejuízos frente ao sul do estado e norte lá do Rio Grande do Sul, que podem ter o simples auxílio de um motor. Para mim, esse é o caminho inverso de tudo que a gente sempre fala. É mais Brasília e menos Brasil. Decisões top-down, ou seja, de cima para baixo, que impactam diretamente na ponta. A safra para esses pescadores está ameaçada. Vão depender aí apenas das canoas a remo, frente à grande concorrência de embarcações maiores e até mesmo a industrial que começa agora nos próximos dias. Uma pena isso ter acontecido, mas, quem sabe, agora se começa uma discussão com audiências públicas, participação de órgãos e entidades envolvidas e a escuta desses pescadores, que resistem ao tempo e são fortes ao persistirem em uma tradição que, ao meu ver, se dependesse de muitos, já teria acabado, Marcelo.
Tiago, e realmente é uma desvantagem para o pescador artesanal, né? Muito, Marcelo. Como a gente viu na reportagem do nosso repórter Vinícius e o seu Gilberto lá do Sindipesca, os pescadores falaram, o próprio representante da secretaria falou, foi feito um estudo, ninguém ficou sabendo, ou se souberam não foi divulgado, agora vem na conta dos pescadores que eles só podem utilizar o remo, as embarcações, as canoas de um pau só. Antigamente eles sempre utilizaram os motores para auxiliar, pelo menos para quebrar ali a arrebentação das ondas, para fazer o cerco da tainha e depois puxar esse peixe. Os pescadores foram bem claros, eles apenas utilizam os motores para auxiliar esse processo que é centenário aqui na região. E, sobretudo, né, a questão de segurança. Um próprio pescador falou que já perdeu o pai naquela praia da Gamboa, que você bem conhece, é uma praia bem perigosa, né? Então, fica aqui, quem sabe, esse nosso apelo para que as autoridades ouçam esse apelo nosso e dos pescadores, principalmente, a gente apenas reporta a informação, para que se pense com carinho, porque qual é a diferença do pescador ali da Praia Vermelha, que já é em Imbituba, pescar com a pesca artesanal com o motor, para aquele que está do outro lado do morro no ouvidor? Tem alguma diferença? Fica aí a pergunta para os especialistas. Eu volto na próxima semana. Certo então, Tiago. Obrigado. E vamos torcer então que essa medida seja revista, né? E que venha a beneficiar então os pescadores artesanais, que culturalmente também é de grande peso aqui na nossa região. Totalmente. Antes de encerrar, uma última informação. No próximo dia 5, o Grupo Florescer Coletivo irá promover o Arraiá do Florescer. Haverá apresentação de boi de mamão, roda de capoeira, apresentação de dança e quadrilha, além de uma feira de artesanato e, claro, muita comida boa da época. As atrações começam à 1h da tarde no D20 Pub, na Praia do Rosa. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Encerramos com imagens belíssimas do pôr do sol em Laguna, captadas pelo nosso repórter cinematográfico Vinícius Fernandes. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.